Obrigado pela presença de todos e de todas. Vamos aproveitar esse momento para falar um pouco, não só da eleição, porque já ocorreu, né? Agradecendo também a presença do nosso vice-presidente, deputado Aldo Schneider. Mas, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, compartilhar este momento de felicidade e, ao mesmo tempo, de enfrentar um novo desafio, compartilhar com todos os colegas deputados, com todos os partidos, com os servidores dessa casa, mas muito especial com a imprensa, que tem feito, ao longo da história de Santa Catarina, um trabalho relevante para levar a informação ao nosso povo catarinense. E o parlamento não deixa de ser uma ressonância do que a população espera, deseja, reivindica e que tem um apoio nos parlamentares para aqui, sim, trazer as demandas, debater. Antes disso, são ideias, são propostas, mas que vão para o debate e que muitas vezes resultam, ou seja, na grande maioria, como eu disse na minha fala, em políticas públicas a favor do povo catarinense. Pretendo fazer um trabalho juntamente com os colegas, deputados, com os servidores e com a própria imprensa, sem sobressaltos, fazendo um esforço, uma dedicação especial para que os projetos que aqui tramitam na casa e que irão tramitar possam ser deliberados dentro da maior brevidade possível, sempre respeitando o regimento, o acordo de lideranças, para que o ganho maior possa ser a favor dos catarinenses. Me perguntaram já de grandes projetos, não tem como falar em grandes projetos numa fase em que o Brasil vive e que passa por uma crise política, por uma crise econômica, financeira, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui para contribuir, para enfrentar esses desafios. Ora, se nós fomos eleitos, e temos que ter a determinação para tal e para isso enfrentar. Então, agradecendo a presença de todos, feito essa fala inicial, eu passo a palavra para o meu colega vice-presidente Aldo, com quem nós vamos dividir o mandato, eu em 2017, ele em 2018, repito, de uma forma compartilhada, e depois abrimos para que os senhores e as senhoras possam fazer indagações que acharem pertinentes no dia de hoje. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar e saudar e parabenizar o deputado Silvio pela eleição para a condição dos destinos da Casa do Povo Catarinense no ano de 2017. Em nome do deputado Silvio, todos os membros da mesa diretora, e um agradecimento especial a todos os 40 parlamentares que compõem essa casa. Quero, de uma forma muito respeitosa, cumprimentar a toda a imprensa, dizer-lhes de que a missão que vocês têm no dia a dia é uma missão extremamente importante para que as pessoas sejam informadas e, a partir da informação, elas possam tomar a sua decisão. Então, eu quero aqui agradecer à imprensa, de um modo geral, dizer de que o deputado Silvio e eu, a gente sempre teve um respeito mútuo muito grande desde o primeiro momento que aqui adentramos como deputado estadual, e é desta maneira que nós seguiremos a gestão 17 e 18. Eu quero reafirmar aquilo que nós falamos quando a gente selou o nosso pacto para essa eleição compartilhada, de que tudo que ia acontecer neste parlamento, nos anos de 17 e 18, tem a impressão digital do deputado Silvio e a impressão digital do deputado Aldo. Até porque o deputado Silvio vai comandar a casa neste ano, mas o ano que vem, todas as decisões que eu tomarei, estará do meu lado o deputado Silvio, porque este é o compromisso. O compromisso com os 38 deputados que votaram e com os 2 que justificaram a ausência, mas o compromisso com os 40 deputados é de que nós 2 faríamos uma gestão compartilhada nos 2 anos, e assim será. Então, eu quero aqui
ratificar esse compromisso, dizer de que é de conhecimento público e notório de que esse momento nós não podemos criar expectativa de grandes revoluções em termos de construções disto, mas o que nós temos é que cuidar dos centavos. Cuidando dos centavos que a Assembleia tem como orçamento, com certeza, se a gente conseguir fazer sobrar alguma coisa, ele se reverterá para a sociedade catarinense através da devolução ao Executivo ou ao próprio Fundo Estadual da Saúde, que este Parlamento também recentemente criou. Então, é isto que é o nosso propósito, é fazer dessa casa aqui, continuar fazendo aquilo que o deputado Merizio fez, que é uma casa de referência a nível de Brasil, no que tange as atividades parlamentares. E agora nos colocamos à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer pergunta. Comentar um pouco mais esse encaminhamento, essa discussão, e se nos últimos dias ela correu risco dessa unanimidade. Bom, vou começar a responder de trás para frente. Em momento algum, correu risco, mesmo nos últimos dias. Nós, desde novembro, que iniciou-se essa conversação, e muito também conduzida pelo nosso ex-presidente Merizio, que foi o grande protagonista dessa condução da reeleição, ou melhor, da sucessão da sua presidência, e o diálogo houve permanentemente, a partir do momento que a bancada do PSD, a bancada do PMDB, do nosso partido, começou as tratativas, nós só fomos agregando os outros partidos e os outros deputados. Então, na verdade, houve o quê? Houve reivindicações, houve solicitações, o que é legítimo, democrático, mas, em momento algum, houve-se de algum parlamentar que se propunha a apresentar uma outra chapa alternativa. Então, foi muito tranquilo, ocorreram as negociações desde novembro, nós tivemos paciência, persistência, e chegamos, finalmente, no dia de hoje, com uma eleição muito bem conduzida, muito pacífica, e certamente que isso é bom, não só para o Parlamento, isso também é bom para Santa Catarina. Só a título de informação, evidentemente que quando nós fizemos o lançamento dessa proposta para o Estado, nós tínhamos, naquele momento, os votos do PSD, do PMDB e do PP, que nos garantia a maioria da casa. Só que isto era o início da nossa composição. Evidentemente que nós queríamos chegar no dia de hoje como nós chegamos, na unanimidade. Por quê? Porque essa casa ela não tem detentor. Todos os parlamentares que aqui estão, eles são corresponsáveis pela Assembleia Legislativa. Então, não justifica eu estar numa posição de mesa, ou numa liderança de partido, ou numa liderança de governo, e entender de que eu não devo, digamos, lealdade ao meu companheiro que está do lado, que tem o mesmo mandato que eu. Então, nós começamos, sim, com o número mínimo necessário, com o objetivo de chegar na totalidade. É isso que é o que a gente se propôs ao longo desses dias aí. Obrigado. Deputados, esse deve ser o último ano efetivo do governo de Raimundo Colombo, e se projeta aí a candidatura dele ao Senado, e ele vai ter que se desincompatibilizar no ano que vem. A Assembleia vai ter que tipo de sinalização nesse momento, quando imagina-se ainda que ela está bastante atrelada aos desejos e às matérias propostas pelo Executivo? Vai haver uma afinidade diferente, até porque, embora os dois façam parte do governo, os dois partidos que vocês representam fazem parte do governo, é diferente da relação que ele tinha com o Gelson Merizio, que é do partido dele. Como vai ser essa interlocução, então, é a pergunta, né? Entre o Legislativo, que mantém a sua independência, e o Executivo num momento decisivo, até para a eleição de 2018. Bom, com relação à eleição de 2018, o que se está se fazendo aqui na casa entre o Partido Progressista e o PMDB não tem nenhuma relação, não há
um acordo ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui, na casa, é uma situação que nós conjugamos, até porque é chapa única, sem comprometer qualquer projeto do PMDB ou do PP na eleição de 2018, e do PSD. Agora, com relação à nossa relação com o governo, Roberto Azevedo, o PMDB, por sinal, é governo. O PSD é governo. O Partido Progressista hoje está no governo, mas já vem contribuindo há 8 anos, praticamente. Então, o que se tem notado, principalmente com os partidos e com os deputados e as deputadas em especial, é que, quando se trata de projetos de interesse da população catarinense, não tem mais havido aquela a restrição, porque eu não sou do governador, eu não vou fazer o projeto aqui caminhar ou tramitar. O que nós temos percebido é que sempre há o desejo, às vezes com dificuldade, é verdade, com controvérsia, com contraditório, como tem ocorrido, mas, no final, se delibera. Então, eu não quero crer que nem eu e nem o deputado Aldo vamos ter problemas com encaminhamento de projetos, tanto do governo Colombo quanto do governo depois que suceder, se for o Pinho Moreira. Da mesma forma, eu corroboro com as colocações do deputado Silvio, até porque são 2 poderes distintos. Obviamente, nós aqui temos o compromisso de atender bem os nossos pares, que compõem o Legislativo, mas isso não impede de que a gente tenha uma relação proativa e produtiva com o Executivo. E é isso que nós vamos, com certeza, a partir de hoje, sob o comando do deputado Silvio, nós vamos fazer tanto em 17 quanto em 18. Então, na minha avaliação, a eleição ela está totalmente aberta. Nós, nesse momento, temos que estar preocupados com o desenvolvimento de Santa Catarina, para gerar a questão de geração de emprego, que é o grande problema que afeta hoje o Brasil. Essas as grandes demandas de que nós temos que discutir nesse momento. E quanto à eleição de 18, é natural, é totalmente natural, e que bom que nós vivemos na democracia, né? Que a gente pode especular, pode pensar, pode imaginar, pode conjecturar, pode se coligar, pode isso tudo, que bom, mas isso vai ser naquele momento. Eu acho que nós temos grandes desafios antes da eleição de 18. Presidente Silvio, a Assembleia vem na gestão Benítez uma agenda de enxugamento de quadro efetivo, que incentiva aposentadorias, a perda diárias, horárias. Queria saber se esse tipo de condição continua na gestão de vocês. Não sei se eu consegui entender bem o Piara. Vocês vão continuar medidas de corte de gastos aqui, Sim, envolvendo entendi. servidores efetivos? Há previsão de concurso público, por exemplo? Eu não tenho esta pretensão de fazer concurso público. Não é, acho que um ano é rápido, não é o momento para isso. Né? Se há um projeto de lei no Congresso Nacional delimitando os gastos públicos em função do que já, ao longo desses anos, ocorreu nos poderes públicos, e aí vale para todos os poderes públicos, o excesso de gasto com despesa de pessoal, muito mais por penduricalhos e valores agregados, que chegou num limite que os estados não têm mais espaço para aumentarem as folhas de pagamento, porque existe um crescimento vegetativo natural de 4, 5% ao ano, existe mais a inflação, que nem sempre se consegue repassar, e, ao mesmo tempo, você tem uma lei que diz, olha, chegou nos 50%, você não vai para frente. Então, não há por que nós, no Legislativo, quero crer que, pelo número de funcionários que nós temos, efetivos, comissionados e mais contratados, é suficiente para nós darmos andamento aos trabalhos da Assembleia Legislativa. Então, não tem essa intenção, pelo menos eu, de fazer concurso público, e vai depender do que nós podemos ajustar ainda, se é que há espaço para reduzir despesas, como o Aldo disse no início, vamos fazer. Mas, para isso, nós também temos que conhecer o orçamento, temos que conhecer as necessidades do Poder Legislativo. Nós não podemos também falar de só reduzir, cortar, e não permitir que os parlamentares também desempenhem suas funções à altura
que é o trabalho, que é uma necessidade da função de cada parlamentar. Mas isso o tempo vai nos dizer. Por isso, Piara, é que eu gostaria que vocês, principalmente a imprensa, entendessem quando a gente fala numa gestão compartilhada. O que é isso? Mesmo essa questão de enxugar a máquina, por exemplo, se formos planejar qualquer ação com referência ao funcionalismo, isso tem que ser discutida com o sindicato, isso tem que ser discutida com a sociedade, isso demanda tempo, isso nós vamos levar de 6, 8, 10, 12, 14, 15 meses. Por isso que eu e o deputado Silvio vamos fazer exatamente uma gestão de que não vai ter interrupção, seja na questão do funcionalismo, seja na questão, daqui a pouco, de uma ampliação que o prédio exija, ou de uma ação um pouco maior, de que dependa de tempo. E é esse tempo que o deputado Silvio, em 17, e o Aldo, 18, desconectado, nós não faremos bem para o parlamento e nem para Santa Catarina. Nós dois desconectados, nós temos que estar conectados. Porque muitas coisas vão acontecer sob a gestão do deputado Silvio e vai concluir lá com o Aldo. Então, é por isso que a gente sempre frisa muito essa questão da necessidade de nós estarmos conectados nas grandes ações de Santa Catarina do que depende do parlamento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente. Logo no começo da fala, o vice-presidente Aldo disse que não vai ser um ano, provavelmente, grandes projetos, vai ser um ano mais de contar os centavos, né? A minha pergunta vai nessa direção. Como garantir que os principais assuntos do Estado vão continuar em pauta, que as matérias importantes vão continuar sendo votadas no ano que a gente sabe que vai ter uma receita para todos os poderes muito mais enxuta, né, por conta da arrecadação? Como manter esses assuntos em pauta? Como é que vai ser esse desafio? Eu gostaria de reafirmar a minha colocação de quando eu digo de que a gestão pública, nós temos que nos reabituarmos a dar importância para centavos. Porque, como nós vivemos um período de bonança no Brasil, a gente esqueceu que 50 centavos é importante. Tu vai para os Estados Unidos, lá um centavo se dá muita importância. Nós, infelizmente, esquecemos dessa importância. Quando eu quero dizer é dessa forma figurada de que, para nós, o centavo é importante. Isso no que tange a gestão administrativa da Assembleia. Agora, os projetos, tanto de origem parlamentar, quanto de origem governamental, ou mesmo da sociedade civil organizada, essa casa é uma casa de debate. E, para isto, ela já está incluso no custo do parlamento. Então, nós não vamos ter interrupção nenhuma da atividade parlamentar no que se refere à discussão dos projetos, tanto de natureza governamental, ou parlamentar, ou mesmo comunitária. Então, a questão dos centavos foi mais de uma forma figurada da importância que nós temos que dar para o dinheiro neste momento no Brasil, inclusive lá dentro de casa. Deputado Silvio, presidente, o senhor falou que o ano é rápido, né? Queria saber se quais são as prioridades, né, para esse ano e se o senhor já tem uma primeira ação definida. A primeira ação vai ser nós colocar em pauta os projetos que estão aqui na Assembleia Legislativa, que foram enviados pelo governador no final do ano e que não deu tempo para nós deliberar. Então, a primeira etapa agora que está na pauta é a formação das comissões. Formadas as comissões, entram na pauta os projetos que já estão tramitando na casa. Então, depois disso é que nós vamos dar sequência a outras tratativas, a outros projetos, mas primeiro vai ser isso. A prioridade vai ser exatamente os projetos que estão para ser deliberado, ou primeiro passar pelas comissões, né? Então, sem as comissões, nós não conseguimos dar andamento a nenhum projeto na casa, seja de origem do Executivo ou do Legislativo. Então, esse vai ser a prioridade, primeiro as comissões, segundo, pautar os projetos que estão na casa e que não foram ainda apreciados nem pelas comissões, quanto mais pelo plenário. Se me perguntar se tem um projeto para reforma ou para construção, nesse momento, não. Marcelo. Não posso do Planalto do Norte, ia cortar a palavra, mas... Nós vimos aqui hoje uma composição, né, PMDB e PT, caminhando para um ano eleitoral, para questões de disputa eleitoral em termos estaduais.
De que forma blindar, por exemplo, a Assembleia para que interferências históricas entre os partidos não acabem interferindo no trabalho, como vocês mesmos vêm enfatizando, em conjunto entre os dois partidos, entre os dois deputados, com demais parlamentares? De que forma blindar para que essa interferência política não chegue até o comando da Casa? Marcelo, nós já fomos, o nosso partido e o PMDB já fomos muito mais distantes. Com o passar do tempo, a política muda, as pessoas mudam, os pensamentos mudam. Nós tínhamos, na época, praticamente 2 partidos. Era o MDB, era a REN, depois o PSD e o PMDB. Isso, com o tempo, foi modificando com novas agremiações e até com novas gerações. Então, hoje, não estou dizendo que nós temos um projeto comum para o Estado, porque é legítimo o PMDB, pela estrutura partidária que tem, ter candidato. Nós temos a nossa defesa também de ter candidato, juntamente com outros aliados. Mas eu estou muito seguro de que nem a nós, Partido Progressista, nem a mim, e nem ao deputado Aldo, ou ao PMDB, o nosso trabalho na Assembleia venha trazer qualquer prejuízo eleitoral ou até administrativo por conta dessa nossa aliança para a eleição aqui na presidência. Por quê? Se nós estivéssemos disputando com outra chapa, ainda teria sentido. Mas como é uma chapa única, né, e são pessoas que entendem, compreendem, houve uma aceitação natural no nosso partido, no PMDB e nos demais partidos. Tem sempre a primeira vez, né? E, como sempre tenho dito na vida, tudo sempre tem a primeira vez. E é a primeira vez que nós estamos... Na verdade, não é a primeira vez, porque o deputado Juarez já fez uma composição com o Titão, né? Então, já houve isso, né? Mas, com o deputado Aldo, enfim, nós temos algumas origens, algumas culturas um pouco parecidas, ele no Vale do Itajaí e eu na região de São Bento. Mas, para finalizar, não há risco nenhum de trazer qualquer prejuízo nesse sentido. Só para contribuir, eu gostaria de reafirmar, Marcelo, a partir do pluripartidarismo, nós temos mais 33 partidos constituídos no país. A partir do momento de que nós, qualquer um de nós, deputados, que fizermos parte de uma mesa diretora ou de uma comissão, nós elevarmos o interesse partidário acima do interesse da sociedade, com certeza não vai dar certo, porque temos a imprensa, temos a sociedade, temos o Ministério Público, com certeza não vai dar certo. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma, até porque essa cultura do partidarismo muito acirrado, ela praticamente está se esvaindo, e que bom, né? Que bom que as pessoas estão pensando mais no todo do que numa sigla partidária ou em um número, né? Então, só a título de contribuição. Obrigado. Boa tarde. André Leonora, coluna pelo Estado. Assim como vocês criaram uma unanimidade para a eleição de vocês dois e também da mesa, vocês estão acompanhando das comissões e o que já está se desenhando nas comissões. E, para completar a resposta que foi dada para a colega, entre as prioridades estão os projetos de extinção de Coab, Bescore e Codesc? Obrigada. Bom, com relação aos projetos, eles estão aqui na casa e certamente que são prioritários na medida que eles passarem nas comissões, porque foram enviados pelo governo e ele tem interesse em fazer esses ajustes. Então, isso é verdadeiro, tem prioridade. Com relação às comissões, nós temos agora 30 dias praticamente, são 5 sessões, não é melhor, são 5 sessões, não são 30 dias, para formar as comissões. Mas já existe uma conversação entre as bancadas, entre as alianças e partidos, né? Desculpa, os líderes de todas as bancadas que já estão tratando disso. Existe um encaminhamento, não existe ainda a definição, mas já está bem encaminhado, já algumas comissões, até algumas com nomes, outras nem com nomes, mas já é definida com quem vai comandar. Na maioria, consenso. Diria 100% até o momento, se der algumas pequenas divergências, mas nada que vá comprometer. Os 38 votos não é por acaso.